Tottenham estuda a contratação de Pedro para substituir Harry Kane. O atacante Pedro entrou na mira do Tottenham Hotspur para esta janela de transferências. Camisa 9 do Flamengo, o jogador é um dos alvos do clube inglês para suprir uma possível saída de Harry Kane para o Bayern de Munique. A diretoria do Tottenham começou a avaliar o nome de alguns atacantes para preparar a investida. A cúpula do time londrino entende que Kane pode deixar a equipe a qualquer momento, e uma das opções para repor o ataque é Pedro. Informações divulgadas primeiramente pelo portal britânico The Independent. O Tottenham entende que precisa reformular o setor ofensivo caso concretize a venda de Kane para o Bayern de Munique. Por conta disso, Pedro não é visto como substituto do atacante inglês, mas é observado como atleta com potencial semelhante para o ataque do clube londrino, treinado pelo australiano Ange Postecoglou. Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Com Bruno Henrique e Pedro, Flamengo finaliza treino desta quarta com foco no América Mineiro. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 19, com foco no jogo contra o América Mineiro, no sábado dia 22, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Jorge Sampaoli contou com as presenças de Pedro, Bruno Henrique e Fabrício Bruno. Para a partida contra o América Mineiro, a tendência é de que Pedro, Bruno Henrique e Fabrício Bruno sejam relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli. Pulgar, por outro lado, tem uma lesão considerada mais grave e está se recuperando para ficar à disposição diante do Grêmio, pela Copa do Brasil. Flamengo tem 3 jogadores inegociáveis que ainda não completaram 7 jogos no Brasileirão. A atual janela de transferências está agitada no Flamengo. Além de fazer novas contratações, o rubro-negro também se desfez de alguns atletas. Entretanto, 3 jogadores que estão na lista de negociáveis do clube ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Pablo, Rodrigo Caio e Guilherme Varela são 3 jogadores pouco utilizados no Flamengo de Jorge Sampaoli. Esses atletas não chegaram a disputar 7 rodadas do Brasileirão e, sendo assim, podem ser negociados com outros times que disputem a primeira divisão nacional. Tanto Pablo, quanto Rodrigo Caio e Varela têm apenas um jogo disputado nesta edição do Brasileirão. A dupla de zagueiros e o lateral direito não conseguem agradar a comissão técnica de Jorge Sampaoli e são preteridos no elenco flamenguista. O único jogo de Pablo no Brasileirão aconteceu no último domingo, 16, contra o Fluminense, pela 15ª rodada. Rodrigo Caio, por outro lado, entrou em campo apenas diante do Internacional, na segunda jornada. Varela, para fechar, foi utilizado em duelo com o Grêmio, no 10º confronto do Fla na competição. Internamente, a diretoria do Flamengo admite que pode negociar os 3 jogadores durante esta temporada. A janela de transferências fecha em 3 de agosto, e o rubro-negro está aberto para ouvir propostas pelos atletas. Goleiro do Fla, Rossi relembra a saída do Boca e afirma: seria bom ter renovado o contrato. Novo reforço para as través do Flamengo, Agustin Rossi foi anunciado oficialmente pelo mais querido no dia 01 graus de julho. Dentro dos campos, o goleiro ainda não estreou com o manto sagrado, mas, fora deles, explicou o motivo de não ter renovado o contrato com o Boca Juniors, da Argentina, clube ao qual pertencia antes do rubro-negro. A realidade da não renovação com o Boca foi simplesmente uma negociação em que não se chegou a um acordo. São coisas que podem acontecer. Houve um momento em que as partes estavam muito perto de um acerto, mas tivemos problemas com o tempo de contrato e outras coisas, disse Agustin Rossi, que continuou. Teria sido bom renovar e poder continuar, eu tinha o carinho da torcida e não queria perder isso. Só quero agradecer por todo o carinho, por todo o apoio e por tudo o que fizeram desde o primeiro dia em que cheguei ao clube, finalizou o goleiro, em entrevista ao portal Joego Simple. Arrascaeta manda recado, Vidal irrita Sampaoli e Diego Ribas faz revelação sobre Dorival. Primeiro, Arrascaeta quebra silêncio e ironiza pênalti não marcado em jogo contra o Fluminense. O duelo entre Flamengo e Fluminense, no último domingo, 16,
ficou manchado pelas más decisões da arbitragem. Não à toa, o meia do Mengão, Georgian de Arrascaeta, reclamou da não marcação de um pênalti, através das redes sociais, ironizou a situação. Segundo, Vidal irrita Sampaoli após primeiro jogo no Atlético PR. O volante chileno Arturo Vidal deixou o Flamengo, com destino ao Atlético PR. Após estreia no clube paranaense, o jogador chamou o ex-treinador Jorge Sampaoli de perdedor. A declaração do ex-camisa 32 do Mengão caiu como uma bomba entre a comissão técnica do Fla. Terceiro, Diego Ribas relembra a saída de Dorival Júnior do Flamengo e revela a reação dos jogadores. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores 2022 sob o comando de Dorival Júnior. Todavia, após o fim da temporada, a diretoria do Mengo optou por não renovar contrato com o treinador. Ex-jogador do mais querido, Diego Ribas relembrou a saída do técnico e revelou que os jogadores ficaram surpresos com a notícia. Janela de transferências fecha em 2 semanas no Brasil. Veja quais jogadores o Flamengo ainda tenta contratar. Acostumado a fazer contratações bombásticas, o Flamengo começou a temporada mais tímido no mercado da bola. No meio deste ano, no entanto, a postura do mais querido tem sido diferente. O rubro-negro anunciou 3 reforços. Agora, no entanto, a janela de transferências está cada vez mais perto de fechar no Brasil, fato que acontecerá no dia 2 de agosto. Desse modo, faltando 2 semanas para encerrar o período de contratações de times brasileiros, o Flamengo ainda tenta negociar com, no mínimo, 3 jogadores. No momento, o Flamengo ainda tenta a contratação de Lucas Veríssimo, de La Cruz e Claudinho. Apesar do desejo do rubro-negro em se reforçar ainda mais, as negociações não devem acontecer na atual janela de transferências. Entenda cada um dos casos. Lucas Veríssimo, Benfica, Portugal. Em 13 de julho, o jornal Record, de Portugal, afirmou que o Flamengo não desistiu da contratação do zagueiro e informou que o clube rubro-negro estuda oficializar uma proposta ao Benfica para contratar o defensor. Apesar disso, o mais querido ainda não definiu um valor para oferecer ao time português. De La Cruz, River Plate, Argentina. Para contratar o jogador, o Flamengo enviou uma primeira oferta de 8,5 milhões de dólares, 41 milhões, ao River Plate. O clube argentino, por outro lado, faz jogo duro na negociação e, por enquanto, afirma que não vende o atleta de 25 anos por menos de 16 milhões de dólares, 77 milhões. Claudinho, Zenit, Rússia. Para contar com o atleta, o Flamengo enviou uma proposta oficial de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões na cotação atual, para o Zenit. Além disso, depois de ter recebido um aceno positivo da atual equipe de Claudinho, o mais querido estudar ir até a Rússia negociar pessoalmente para tentar sacramentar a contratação do jogador.